O Ancelotti sentou na coletiva após a goleada sobre o Panamá, olhou para a câmera e disse que o segundo tempo colocou uma dúvida positiva na cabeça dele. E essa frase, que parece modéstia de técnico experiente, é na verdade a confirmação de que jogadores que eram intocáveis até ontem estão correndo um risco real de ver a Copa do Mundo do banco de reservas. Hoje nós vamos mostrar quem são os titulares com a vaga ameaçada e quem são os reservas que estão batendo na porta e por que a estreia contra Marrocos pode ter uma escalação que vai surpreender muita gente. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo. Você colocaria o Danilo do Botafogo e o Igor Thiago no time titular contra Marrocos? E quem você tiraria para dar espaço a eles? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Existe uma frase que os técnicos do futebol usam quando querem dizer algo importante sem dizer diretamente. E Ancelotti a usou na coletiva após a vitória sobre o Panamá com uma precisão que qualquer pessoa que acompanha o futebol sério entendeu imediatamente. Ele disse o seguinte: passa por la minha cabeça a possibilidade de mudar o equipe, de mudar a estratégia e eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. A verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom. Na linguagem crua do futebol profissional, isso significa que os jogadores com vaga garantida há meses precisam olhar para trás, porque tem alguém chegando rápido. Ancelotti não é um técnico de discurso vazio. Quando ele diz que está pensando em mudar, ele está pensando em mudar mesmo. E quando um dos melhores treinadores do mundo admite publicamente que o segundo time jogou melhor do que o primeiro num amistoso à vésperas da Copa do Mundo, a zona de conforto de alguns nomes acabou. Mas quais nomes? Exatamente os que a torcida menos esperava ver sendo questionados. Para entender o tamanho do que aconteceu no segundo tempo contra o Panamá, é preciso entender o que o primeiro tempo havia mostrado. Foi uma despedida bonita da seleção antes de partir para a Copa do Mundo. Ficou evidente a enorme diferença entre os dois times. O Panamá é fraco, mas algumas coisas muito boas aconteceram. Vini Júnior no primeiro tempo foi o grande nome. Mas vamos pensar para frente? Eu acho que na cabeça do Ancelotti, o time que começou é o que deve iniciar a Copa contra o Marrocos, entrando apenas Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Mas o segundo tempo foi muito bom de se ver e muita gente está pedindo passagem, principalmente Danilo do Botafogo e Igor Thiago. Ryan, Endrick e Paquetá foram outros que levantaram o dedo para o Ancelotti. Agora é viajar e treinar bastante e esperar o jogo do próximo sábado contra o Egito. Um adversário que está classificado para a Copa e de um nível muito bom. Será que vai servir para definir o time da estreia uma semana depois? Será que o Ancelotti vai pensar em mexer? Vamos ter que aguardar esse jogo contra o Egito. O primeiro jogador com a vaga em risco é o Alex Sandro na lateral esquerda. E a análise não é sobre a queda de nível, é sobre o momento. O lateral tem uma carreira sólida, experiência europeia real e uma lealdade à seleção que merece reconhecimento. Mas Copa do Mundo não premia carreira, premia forma. No primeiro tempo contra o Panamá, o setor esquerdo foi explorado com facilidade pelos adversários que encontraram espaços nas costas do lateral para atacar rapidamente. Quando Douglas Santos entrou no segundo tempo, o cenário mudou completamente. Ele fechou aquele corredor defensivamente e ainda se projetou no ataque com uma frequência e uma qualidade que a jogada do gol do Paquetá registrou de forma permanente. Foi a projeção dele que criou o espaço para a assistência do Danilo. Se a Copa do Mundo é um tiro curto, e todos sabem que é, o técnico que escolhe o Alex Sandro precisa ter uma justificativa técnica que vai além do histórico. E nesse momento, essa justificativa está ficando mais difícil de defender. O meio-campo é onde a bomba mais pesada está sendo plantada, e ela tem o nome do Danilo do Botafogo. Não é que o Bruno Guimarães esteja jogando mal, longe disso, é um dos melhores volantes do mundo na sua posição e tem um ciclo de seleção consistente. A questão é que o Danilo apareceu contra o Panamá com um gol que Bruno tem em menor grau neste momento. A capacidade de quebrar linhas de forma cirúrgica antes mesmo da bola chegar ao pé é um diferencial, e a atuação de Paquetá foi muito elogiada por Ancelotti, que destacou a combinação com Danilo como um dos fatores que transformou o jogo
jogo no segundo tempo. O corta-luz que o Danilo deu para o gol do Paquetá foi calculado antes dele receber a bola. É o tipo de inteligência tática que você não ensina em treino, que vem de quem entende o jogo de uma forma que não depende da posição registrada na escalação. Quando o Ancelotti fala em colocar 3 jogadores no meio-campo, é esse perfil, de um jogador que sabe o que fazer antes da bola chegar, que ele está descrevendo sem nomear diretamente. O Matheus Cunha é o terceiro nome que a dúvida positiva do Ancelotti afetou mais diretamente, e a discussão sobre ele é a mais dolorosa porque é a mais honesta. O Cunha faz um trabalho tático absurdo que não aparece na estatística de gol. Volta para marcar, abre espaço para os companheiros, pressiona laterais, faz o trabalho invisível que os técnicos valorizam e os torcedores raramente percebem. Tudo isso é verdadeiro, mas existe um número que Copa do Mundo não ignora: um gol em todo o ciclo preparatório. Um atacante que não marca cria uma vulnerabilidade numérica que, numa competição eliminatória, onde cada jogo pode ser decidido por um único gol, representa um risco real. E o Igor Thiago, que entrou como reserva e em 2 amistosos já marcou 2 gols, inclusive um de pênalti, com frieza de quem fez isso toda semana no campeonato inglês, está apresentando um argumento tático muito concreto para ocupar aquele espaço. O Igor Thiago é a peça que talvez mude o Brasil taticamente se o Ancelotti decidir usá-lo desde o início. Não é só uma questão de gol, é de perfil. O Brasil das últimas Copas nunca teve um centroavante de referência real, um jogador que fica no centro da área, que disputa a bola no corpo com o zagueiro e ganha no aéreo e que retém o passe longo vindo da defesa e que faz o time jogar em volta dele. Ancelotti elogiou o perfil do Igor Thiago explicitamente. Ele disse o seguinte: Bom, Igor Thiago é um perfil de delantero que eu acho que a equipe precisa, porque em alguns momentos do jogo, sobretudo quando pode ser que tu tem rivais que te metem pressão, tu podes jogar a bola para ele é muito forte, controla, então como perfil é muito importante para nós outros. Quando o técnico descreve um jogador com esse nível de especificidade numa coletiva pré-Copa do Mundo, ele não está sendo educado, está sinalizando. E a sinalização é clara: esse perfil vai fazer falta em algum momento dessa Copa. A questão é se ele vai fazer falta saindo do banco ou começando. O Brasil, com o time titular, jogou com 2 volantes e 4 atacantes. É um esquema ofensivo com muita gente na frente que funciona quando o time está dominando. O problema é quando o adversário fecha os espaços e pressiona a saída de bola. Exatamente o que as seleções organizadas fazem numa Copa do Mundo quando enfrenta o Brasil. Com 2 no meio, o time fica exposto na transição e a circulação de bola fica lenta. Com 3, Fabinho como primeiro volante, Danilo mordendo a marcação e Paquetá distribuindo, o Brasil ganhou uma robustez coletiva que o primeiro time não tinha. Não seria surpresa ver Ancelotti abrindo mão de um atacante para deixar o meio mais populado. E se isso acontecer, a primeira pergunta é óbvia: qual atacante sai? Bom, o Ryan e o Endrick foram 2 reservas do setor ofensivo que mais chamaram a atenção, e por razões diferentes. O Ryan fez um gol bem construído no segundo tempo contra o Panamá e mostrou mobilidade e coragem para tentar jogadas individuais que o jogo pedia. Mas foi o Endrick que mais gerou debate. Não pelo que fez, mas pelo que ainda não teve a oportunidade de mostrar de forma consistente. O garoto, que é o artilheiro do ciclo da seleção e contra a Croácia mudou o jogo em 21 minutos, esse garoto entrou como reserva mais uma vez e teve 2 finalizações sem marcar. A combinação de Endrick e Ryan pelo lado direito, invertendo posição, bagunçando a marcação e se movimentando sem parar, foi descrita no roteiro como algo que destruiu o mapa tático do Panamá quando eles estavam em campo juntos. Essa mobilidade é o tipo de problema que Marrocos, Escócia e Haiti vão ter muito mais dificuldade de resolver do que uma linha ofensiva previsível e estática. O que o jogo contra o Panamá deixou mais importante não foi o placar, foi a confirmação de que o Ancelotti não tem um time definido de forma definitiva e que ele está confortável com essa indefinição a menos de 2 semanas da Copa do Mundo. Isso não é um sinal de confusão, é um sinal de que um técnico que confia no processo, que sabe que a melhor escalação vai aparecer quando todas as variáveis estiverem disponíveis. Com o Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli de volta, com o amistoso contra o Egito servindo de ajuste final e com os treinamentos da semana mostrando quem está melhor em forma, a dúvida positiva que o Ancelotti mencionou não é uma fraqueza, é o reconhecimento de que um elenco forte cria disputas reais e que disputas reais elevam o nível do grupo. O Brasil chega à Copa com mais uma interrogação do que a torcida esperava sobre o time titular. E talvez seja exatamente essa interrogação, esse estado de disputa constante, onde ninguém tem a vaga garantida, que vai fazer o Brasil jogar melhor
melhor quando o torneio começar de verdade. Mas e aí, na sua opinião, você colocaria o Danilo do Botafogo e o Igor Thiago no time titular contra Marrocos? E quem você tiraria para dar espaço a eles? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.